Esta é a chave da cidade usualmente oferecida a cada novo governador que chega ao território. A chave é hoje objeto de atos puramente simbólicos, mas durante mais de 2 séculos o leal Senado deteve de facto o poder absoluto de fechar ou abrir as portas da cidade, mesmo aos representantes da coroa portuguesa. (1583). Uma instituição sui generis nasce em Macau, o Senado. Uma ideia de Dom Melchior Carneiro, este bispo jesuíta formado na Itália da Renascença, que figura nesta sala da Santa Casa da Misericórdia, uma instituição também por ele criada. Três anos depois da perda da independência de Portugal, Macau organiza-se nos moldes das repúblicas italianas. Um ouvidor, um procurador e 3 vereadores dão corpo a um sistema político sem paralelo em toda a história da colonização portuguesa desde os descobrimentos. É este órgão de governo que vai dirigir com mais ampla independência o território ao longo de mais de 250 anos. Esta forma de governo, inédita nos hábitos coloniais portugueses, ainda que correspondendo, segundo alguns, às práticas municipalistas nacionais, é a que melhor convém à Companhia de Jesus, que monopolizava então o comércio nesta região do mundo. Servia também o Vaticano, a quem garantia, por um lado, um sólido pilar económico contra as ameaças da Reforma e dos turcos, e por outro constituía um bastião missionário, sólida base de operações para a evangelização da China. Macau constituía também o centro da irradiação da fé para outras regiões vizinhas. Entre 1595 e 1602, o Senado administra um território de uma prosperidade sem par, desenvolvendo uma subtil política de negociação e compromisso que será panágio da história de Macau até hoje. Independente, o Senado mantinha afastados, por um lado, os espanhóis, senhores do Reino de Portugal, e por outro, os chineses, sempre dispostos a pôr em termo uma situação contraditória que toleravam, mas que ao mesmo tempo se mostrava incómoda. Macau, a mais longínqua parcela do Império Português, era de facto uma república burguesa e democrática, no coração da China, vagamente ligada a Lisboa por uma nau de viagem, ausente por 2 anos e que nunca se sabia se chegava ou não. (1580). Esta data marca para Portugal a perda da independência, mas para Macau é o apogeu da abastança de uma praça comercial que monopolizava o trato com a China e o comércio da prata com o Japão. O luxo e a ostentação marcam o cotidiano da cidade e o Senado administra a riqueza, regendo a vida política do território. No mesmo local onde hoje se encontra, o edifício foi sofrendo ao longo do tempo alterações de estrutura, desconhecendo-se a sua forma original. Terá sido esta a sua primeira aparência no desenho de 2 letrados chineses do século XVIII no livro Omun Kei Leok, uma monografia de Macau. Mas foi, no entanto, aqui que se concentrou a vida política de Macau, surgindo a par da Sé como o primeiro edifício de grandes dimensões, num território que começou com algumas cabanas em palha, na encosta do que é hoje o Jardim de Camões, na ribeira do Patana. Durante um longo período, Macau dirigiu em regime de monopólio o comércio da região. Na Europa, a Espanha dominava e encerrou os portos à Inglaterra e aos seus aliados, que foram obrigados a procurar na origem os produtos de que careciam. Subitamente, Macau ficou exposto à cobiça internacional. A primeira grande ameaça contra Macau veio da Holanda, quando, depois de vários ataques frustrados de pequenas frotas,
o almirante Cornelius Ryerson se apresentou frente à cidade com uma armada de 17 navios disposto a conquistá-la. O aparecimento da esquadra colheu Macau de surpresa. A maior parte dos homens válidos e dos soldados estava em Cantão, na feira. Intramuros, houve que armar mulheres e escravos para correr à defesa. Cacilhas, onde hoje o reservatório garante o regular abastecimento de água potável a Macau, estendia-se no século XVII uma pequena praia que era o ponto mais vulnerável da defesa do território. De fácil acesso pelo mar, escondia-se das baterias da cidade, permitindo a colocação de tropas bem no interior da península, sem probabilidades de serem atingidas. Foi aqui que os 800 homens da frota de Cornelius Ryerson desembarcaram a coberto de barris de pólvora incendiados, internando-se em seguida na península. Depois foi uma marcha em fileiras cerradas através do que é hoje esta movimentada avenida. Subitamente, da Fortaleza do Monte, um padre jesuíta, seguramente pouco versado na arte da artilharia, mas um experiente matemático, calculou certeiramente o fogo dos canhões da fortaleza ainda semi-construída. Os tiros caíram precisamente sobre os carroções que transportavam a pólvora da força holandesa aqui neste local da memória, hoje conhecido como Jardim da Vitória. Os holandeses, afetados já pelo incidente que vitimara o seu almirante, atingido em pleno peito por um tiro durante o desembarque, entraram em pânico e debandaram, acossados pelos tiros que lhe fazia a população das encostas rochosas da Guia. Os holandeses foram perseguidos pela população até aos botes de desembarque, onde tentavam entrar aos magotes para atingirem os navios que se encontravam a prudente distância. Terá sido nesta tentativa desesperada de fuga que se registou o maior número de vítimas. O desastre dos holandeses em Macau no dia 24 de junho de 1622 desencorajou definitivamente novas intenções de conquista da cidade. As ameaças passaram a centrar-se no alto mar sobre a navegação portuguesa no Pacífico. O ataque dos holandeses marcou a evolução da cidade e determinou o envio do primeiro governador militar, representante direto del Rei. Esta nova figura, anómala numa organização política democrática, viria desde o início a engendrar toda a sorte de conflitos com o Senado. Em 1623, Dom Francisco de Mascarenhas chega a Macau para governar com poderes militares, civis e judiciais. Acompanham um juiz e um escrivão. Desde 1623, data em que Dom Francisco de Mascarenhas ocupou aqui esta Fortaleza do Monte, que se institucionalizou em Macau uma luta entre dois poderes. De um lado, o Senado, cioso das suas prerrogativas. Aqui, o governador, tentando a todo custo alargar a sua esfera de ação, limitada ao comando de uma guarnição militar. O governador acabava, de facto, por comandar apenas a pequena guarnição militar que tinha ao seu dispor. O governador assistia a todos os conselhos gerais, mas só tinha voz vinculativa, opinião vinculativa, quando eram assuntos de guerra com o estrangeiro, com as outras nações, ou então representação exterior. Mas nos outros assuntos era o Senado que governava a cidade, e o poder... Existia também o poder judicial, os ouvidores, e o governador não se metia nisso. Mas havia sempre a tentação do governador se meter nos assuntos gerais do Senado e querer ser um governador à moderna,
como nós hoje temos. Mas, para tornar efetivo o poder real de que estava revestido, o governador contava apenas com uma pequena força militar na fortaleza. A polícia da cidade mantinha-se sob o controlo do Senado. Um quartel, ou casa forte, como se chamava ao tempo, aqui junto da porta do campo. Outro aqui nas traseiras do Seminário de São José, perpetuado na toponímia. Um terceiro que se erguia perto da igreja de Santo António, em torno da qual a cidade cresceu, garantiam o controlo da comunidade e também as armas ao Senado necessárias para poder responder às veleidades dos governadores. Um semicírculo estratégico complementado pela guarda das portas da muralha do lado do mar, que isolava perfeitamente a fortaleza do monte. Em matéria civil, as ordens do governador eram abertamente disputadas e o Senado era, em última análise, quem fazia acatar as decisões finais. Neste quadro, o confronto entre as duas instituições foi uma constante. Um confronto que registrou momentos agudos, um dos quais sob o governo de Diogo Pinho Teixeira, que tentou a todo custo exercer a sua autoridade sobre um Senado hostil. Em maio de 1710, no meados de maio, dia 16 de maio, o governador mandou chamar à Fortaleza do Monte todos os habitantes da cidade e elegeu, debaixo de compulsão, portanto a ameaça das tropas e tudo mais, uma nova Câmara. Chegou a haver 2 senados, portanto, em Macau, desde 16 de maio a fins de junho de 1710. Esse governador, então, vendo que a sua autoridade não conseguia prevalecer, mandou pôr sentinelas à porta do Colégio de São Paulo, umas 6 sentinelas a toda a volta do Colégio de São Paulo, e mandou mesmo apontar os canhões de um navio de um arménio que estava ali no porto interior, na praia pequena, e mandou também apontar as peças do monte, exatamente para arrasar a cidade. Foi nessa altura em que interveio o bispo da cidade, um bispo, Dom João Casal, que esteve aqui muito tempo, o bispo de Macau, e ele conseguiu na Sé pôr o Santíssimo e expor o Santíssimo Sacramento durante 11 dias para acalmar os ânimos da cidade. Mas o confronto não terminou, no entanto, aqui. A animosidade atenuava-se apenas quando os governadores aceitavam pacificamente submeter-se às decisões da Câmara e prestar-se com bonomia ao papel de chefes alegóricos, sempre que era necessário mostrar aos representantes da vizinha China formalidades protocolares destinadas a impressionar os interlocutores em questões negociais com atos de pompa e circunstância. Dona Maria I, no fim do século XVIII, ainda quis reverter a situação de Macau e dar também a autoridade à tropa, dar mais autoridade ao exército. Mas isso não resultou porque os chineses só respeitavam as autoridades do Senado, muito mais maleáveis e mais habituadas a tratar com os chineses. Alegando que o Senado de Macau governava a revelia da coroa, a soberana pediu contas, exigindo que fossem prestadas ao governador. A ordem real fez-se acompanhar de uma fragata de Goa, a quem Macau estava teoricamente submetida, destinada a levar ao vice-rei quem desobedecesse. Mas não foi preciso disparar tiros para fazer cumprir o decreto real. O Senado obedeceu. Os 40 anos seguintes vão ser de declínio para a velha instituição. Antes do fim, porém, o Senado vai rever-se numa das mais ímpares figuras da história de Macau,
o ouvidor Arriaga. Foi nos Açores, na cidade da Horta, que Miguel de Arriaga Bruno da Silveira nasceu em 22 de março de 1776. Cedo, no entanto, abandonou o arquipélago, aonde nunca mais voltou, para rumar à outra ponta do Império Português. Apenas com 26 anos, Arriaga tomou posse do cargo de ouvidor em Macau, um lugar cujas atribuições ultrapassavam largamente as de um mero juiz. A sua vida à frente dos destinos de Macau está expressa numa carta do Senado ao vice-rei da Índia. Fez a guerra e estabeleceu a paz. Negociou e fez tratados comerciais. Aliou-se a reis e príncipes. Criou um título. Deu mercês e condecorações. Depois um governador e fez outro. Deu patentes militares. Criou bispados e propôs bispos. E mais faria se continuasse a viver e não lhe faltassem meios. Mas Arriaga, senhor absoluto de Macau, não resistiu às investidas do liberalismo. A Revolução de 1820 eclodiu em Portugal e os liberais do território levantaram-se contra a regência de Arriaga. O ouvidor e o governador, sob os ataques do primeiro jornal do Extremo Oriente, a Abelha da China, são demitidos. Arriaga foge para Cantão e o governador é levado preso para Goa. Um novo Senado, sob a direção do tenente-coronel Paulino Barbosa, é eleito pelo povo, proclamando e defendendo o novo regime ao longo de cerca de um ano. Mais uma vez, o Senado governou independente até à chegada da fragata Salamandra, que surgiu na Rada de Macau para impor de novo o antigo regime. Registou-se então o último toque-rebate do Senado que juntou o povo de Macau. A edilidade resistiu, armando os canhões do monte, mas não chegou a haver luta. "60 homens e 2 canhões desembarcaram pela madrugada aqui no cais da praia do Bom Parto e, sem disparar um tiro, repuseram a ordem absolutista. O leal Senado caminhava rapidamente para o final do seu poder e a sua transformação em Câmara Municipal viria a ocorrer apenas 14 anos depois. O município de Macau mantém ainda hoje a designação tradicional de leal Senado. Mas, na realidade, os seus poderes limitam-se aos que cabiam às autarquias antes das reformas introduzidas com o 25 de abril de 1974. O Senado já não suscita a polémica, mas sugere o debate. No país como a China, em que as tradições autárquicas parecem ter um significado tão diferente, que sentido fará o leal Senado em tempo da transição? O município, ou os municípios, designadamente o leal Senado, têm, penso eu, um papel relevante. Um papel relevante, quer na prática da participação dos cidadãos na gestão da cidade, até porque, como sabe, a declaração conjunta prevê que sejam os cidadãos de Macau a desenvolverem a governação do território para diante. E, portanto, toda esta prática tem interesse redobrado, penso eu, neste momento de transição. Penso, no entanto, e era capaz de aproveitar para lhe dizer que há, de facto, duas perspectivas que são significativas, que são relevantes quando se analisa comparativamente os municípios dos países socialistas, se não considerássemos aqui o segundo sistema da China, relativamente aos países do Ocidente. Portanto, as duas variáveis que devemos considerar é uma variável técnica e uma variável ideológica. Relativamente à primeira, os problemas são muito semelhantes. Pela natureza das atribuições e competências, desenvolve-se pacificamente a atividade dos municípios
Relativamente à perspectiva ideológica, há de facto algumas nuances que eu me permitiria avançar. Uma delas é que, enquanto nos países ocidentais há de facto uma descentralização do poder, e portanto há como que dois poderes autonomizados, o poder local e o poder central, assim conhecidos, e aliás de que é exemplo aquilo que se ouviu da história do Leal Senado em Macau, relativamente aos países socialistas. De facto, a situação não é exatamente esta. Portanto, os princípios em que assenta a organização do Estado é um princípio de unidade e de hierarquia e, portanto, o município funciona como uma unidade territorial perfeitamente integrada na unidade mais alargada, enfim, da máquina operativa da governação. A menos de 12 anos da passagem do testemunho da administração, que papel reivindica o Leal Senado? O Leal Senado, como instituição com mais de 400 anos de história, exerce o papel que está naturalmente reservado a todas as instituições com peso histórico. Nós reconhecemos-nos nelas, assim como ao nosso passado, e elas espelham naturalmente continuidade, segurança e história. Como organização municipal, ao assegurar a gestão da cidade nas suas múltiplas vertentes e visando a prossecução de interesses comuns e específicos, penso que o Leal Senado é um instrumento fundamental no diálogo que a administração estabelece com administrados. Particularmente importante num território onde maioritariamente a população, penso que há acordo nisto, é bastante diferente das pessoas que ocupam os postos cimeiros da administração. Num território de dimensões tão reduzidas como é o de Macau, que espaços existem para manobra? É evidente que, eu diria, é polémica, é pelo menos problematizante a situação num espaço como este. Que sentido faz haver um município e haver um governo, ou haver um município autónomo de governo, que vale a pena dizer que ambos, o município prossegue as políticas do governo, isso é um elemento relevante. A natureza das funções que cabe ao município, distintas da natureza das funções que cabe ao governo do território, justificam por si, portanto, a persecução desta experiência. Aliás, vale a pena dizer que a história de Macau foi desenvolvida e assentou nesta realidade. Portanto, houve de facto um município de Macau muito forte e, por outro lado, houve também um governo do território. Numa cidade onde o novo é uma constante, estas escadas são testemunhas vivas dos primeiros passos dos portugueses por Macau. E elas vão permanecer aqui para além de toda a controvérsia.